Marcos capítulo 4. No versículo 36 diz: e eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. E levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. E eles o despertaram e disseram: Mestre, não te importa que morremos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te e emudece. E o vento se aquietou e fez grande bonança. Versículo 40, lemos juntos, por favor. Leia comigo, diz: então lhes disse: porquê sois tão tímidos? Como é que diz aqui? Versículo 40 diz: então lhes disse: porquê sois... Então lhes perguntou: porquê sois assim tímidos? Ainda não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Querido Senhor, damos-te graças da tua palavra. Ela produza um fruto de vida e poder e abundância derramada sobre nós. Em nome de Jesus, tomamos autoridade contra toda a opressão, todo e qualquer mal ordenamos que para e seca e desapareça em nome de Jesus, porque nada pode resistir à tua presença e ao teu poder. Muito maior é o teu poder que opera em nós. Grandíssima é a tua glória que é derramada sobre a nossa vida. Nós te agradecemos de todo o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Tenha a gentileza de sentar. Vamos então estudar juntos a palavra de Deus neste privilégio que eu tenho de estar convosco. É um grande prazer estar convosco, um privilégio estar convosco, um privilégio estar na presença de Deus. Quando cheguei ao tema, que me perguntaram se eu tinha dado um nome a este tema, vamos chamar-lhe despertar o poder, visto que toda a glória do poder de Deus estava ali naquele barco juntamente com os discípulos, mas o poder estava adormecido. Jesus estava a dormir. Ele devia estar tão exausto, fisicamente tão cansado, que no meio daquele barulho todo da tempestade, no meio dos discípulos a gritar cheios de medo, a tirar água do barco, no meio do ruído da ventania, da tempestade e das ondas, não acordava. Foi preciso os discípulos chegarem perto dele, acordarem-no, abanarem-no, despertarem-no. Alguém para estar assim com uma fadiga destas, com um sono tão pesado, com um cansaço deste, só de facto estando muito exausto, é que se pode entender esta palavra. Diz também na Bíblia que o levaram assim como ele estava. Quer dizer que foram os discípulos que acabaram por despedir as pessoas, como está escrito aqui no versículo 36, e levaram-no a Jesus assim como ele estava. Como é que ele estava? A dormir. Se nós recuarmos para esta palavra e olharmos para os versículos e centrarmos sobre o que eles significam, o que eles dizem, era como se estivéssemos a ver diante de nós a passar aquele filme dos discípulos a despedir as pessoas, depois de milagres, depois de ministração, depois de horas de mensagem, de ministração, de curas, de maravilhas da glória de Deus. Jesus estava tão cansado que se deitou enquanto eles despediram as pessoas. É assim que diz. E adormeceu, e pegaram nele a dormir e levaram-no, onde ele estava deitado, levaram-no e colocaram-no no barco. Puseram uma almofada lá e ele ficou a dormir sobre o travesseiro. Entretanto, a tempestade era tão furiosa que a água entrava já pelo barco e os discípulos, cheios de medo, começaram a temer o pior, a recear o pior, porque a situação cada vez ficava pior. O que fazer quando na vida acontece alguma coisa e a situação parece cada vez pior? O que é que você faz? Quando uma situação parece cada vez pior, o que fazemos? O que fazemos quando alguma coisa fica cada vez pior? O que fazemos quando, em vez de parar, fica cada vez pior? O que se deve fazer? Deve-se fazer exatamente o contrário daquilo que os discípulos fizeram. Em primeiro lugar, se quiser tomar notas, tome nota disto. Ponto 1. Não basta ser crente.
Às vezes os crentes ficam com uma falsa segurança, uma certa, eu diria, presunção de que já sou crente, por isso automaticamente tudo tem que estar bem. Isso é mentira. Isso não é verdade. Não funciona assim. Por ser crente, por acreditar em Deus, por crer na palavra de Deus e no poder de Deus, não é razão suficiente para a tempestade desaparecer. Ela pode até aumentar. Não é razão suficiente para a doença parar. Ela pode até crescer e aumentar e complicar-se. E as situações da vida podem complicar-se e tornar-se mais difíceis, ao contrário de se resolverem. Porque a pessoa fica com a ideia, com a presunção de que, sendo crente, já estará tudo bem. Não é preciso fazer mais nada. Basta ser crente. Alguns dirão, basta ser salvo. Mas é mais grave do que isto. Não basta apenas ser crente. E vou dizer ainda mais. E não basta apenas crer. Não basta apenas acreditar em Deus. E acreditar, e inclusive seguir na sua presença. Eles estavam na presença de Deus. Não podiam estar mais perto. Deus estava ali. Jesus estava ali com eles. E, no entanto, veja a ousadia que o diabo teve para levantar uma tempestade tão furiosa como aquela e tentar afundar tudo. E se Jesus não estivesse lá? Se Jesus não estivesse lá, o barco teria afundado? Responda-me, o que é que você acha? Tinha afundado ou não? Vamos ver as palavras deles e lembrar aquilo que Jesus disse: conforme a tua fé te será feito. Quais foram as palavras deles? Oh Deus, não te importas que morremos. Foi assim? Então qual era a expectativa deles? Era morrer. E qual era o desabafo deles? Meu Deus, parece que não te importas. Parece que não te importas com a situação. Parece que não te importas com o sofrimento. Parece que não te importas com esta angústia. Parece que não te importas que isto está cada vez pior e não há maneira de mudar e transformar-se para bem. E dar a volta e mudar para que chegue a resposta e chegue a solução. Não te importas. Tu não te importas. Este desabafo parece inocente, mas é o desabafo do desalento. E não há muita diferença entre esta palavra e aquele capítulo trágico dos mais dramáticos da Bíblia, do Velho Testamento, que é o capítulo 14 de Números, quando eles chegaram à terra de Canaã e viram que tinha gigantes, e viram que tinha exércitos e cidades muralhadas e muralhas e castelos a defender as cidades. E viram gigantes e pensaram, nós não temos hipótese nenhuma de vencer isto. E o grito deles naquela noite de desespero em que choraram, quiseram apedrejar a Moisés e quiseram voltar para trás, foi: tu não te importas, viemos até aqui e agora morremos aqui. E veja a reação de Deus com eles. Qual foi? Conforme as vossas palavras e conforme a vossa fé, assim os receber. E conforme as vossas palavras e conforme essa fé, conforme a vossa escolha, conforme as vossas decisões, conforme aquilo que estáis a acreditar, conforme as vossas expectativas, assim vai acontecer-vos. Menos para Josué e para Caleb, que esses creram em mim e esses vão entrar. Mas os outros vão todos morrer nesse deserto. Você acha que no Novo Testamento Deus iria fazer diferente? A estes que estavam a dizer: tu não te importas que nós viemos até aqui e agora no meio dessa tempestade morremos todos e vamos morrer aqui? Tu não te importas? Estavam a falar exatamente as mesmas coisas
Coisas parecidas. E este é o problema de não entender uma muito maior responsabilidade no Novo Testamento do que no Velho Testamento, acerca do uso do poder de Deus. Meus queridos irmãos, isto é muito importante. É muito importante porque, por vezes, as pessoas acham que agora, no Novo Testamento, as coisas são melhores, mudaram, Jesus já veio, já deu a sua vida na cruz, já derramou o seu sangue por nós, somos chamados filhos de Deus e, portanto, agora com o Espírito Santo de Deus, isto é mais fácil. O que me parece a mim, quando olho para a palavra de Deus, é que não é por acaso que, tendo Jesus despertado, se levantou e a primeira coisa que fez foi repreender os ventos e o mar e ordenar que parasse aquela tempestade. Mas a segunda coisa que fez foi repreender aos discípulos. Primeiro, repreendeu o problema que o diabo estava a levantar. Ordenou que ele parasse imediatamente. Essa tempestade, esse problema, para e para já. Ordenou Jesus. Mas depois, repreendeu-os a eles. Porquê? Você acha que eles eram dignos de repreensão? Sim ou não? E nós? Quando falamos as mesmas coisas que eles falam, não merecemos uma repreensão? Não uma repreensão por mal, não uma repreensão porque não amamos, mas exatamente porque se ama, se corrige, exatamente porque se ama, se quer melhor, se quer fazer melhor. Exatamente porque se deseja o melhor e porque se quer alcançar o melhor, é que se corrige. Não é negativamente, não é por mal, nem é sequer por falar mal. Há muita gente que eu conheço que fala mal de tudo e de todos e estão de pé pela graça e misericórdia de Deus, mas passam o dia a amaldiçoar outros. Mas não é disso que eu estou a falar, nem é disso que eu vou falar. Isso não me interessa a mim nada. O que me interessa mesmo é que este poder que estava ali, estava adormecido, infelizmente por vezes acontece o mesmo connosco. E eu sou o primeiro a colocar-me na primeira linha a dizer, já aconteceu comigo, muitas vezes, que dei por mim com o poder de Deus adormecido. E dei por mim a queixar-me e a lamentar-me, quando eu era o primeiro interessado e o primeiro a estar na primeira linha de valor para mudar as situações através do poder de Deus, e ele estava adormecido. A presença de Deus estava ali, o poder de Deus estava ali, mas o poder de Deus não estava a produzir resultados, não estava a fazer nada, não estava a mudar nada, não estava a alterar nada. Sabem porquê? Pura e simplesmente porque estava adormecido e não estava a ser usado. Você sabia que o uso traz consigo a responsabilidade? Eu vou explicar melhor. Se você recebe alguma coisa para o uso seu, acarreta consigo uma responsabilidade. A responsabilidade de usar bem. Sim ou não? De assumir a responsabilidade do uso. Eu vou dar um exemplo. Às vezes um exemplo vale mais que 1000 palavras. Vamos dar um exemplo. Imagina uma pessoa que foi trabalhar para uma empresa. Chegou à empresa, a empresa pôs-lhe um carro à disposição. Agora, a pessoa tem um carro e durante a semana trabalha de manhã, de tarde, de um lado para o outro, corre daqui para ali e vai com o carro da empresa. É um benefício? Sim ou não? Sim. Sem dúvida. Ainda mais se a pessoa não tinha carro. E ainda mais se a empresa lhe permite ficar com o carro mesmo ao fim de semana. Imagina, que benefício tão bom. Sim ou não? Sim. Não tinha carro, agora tem um carro, agora pode usá-lo, pode até usá-lo ao fim de semana. Mas eu pergunto, e quanto à responsabilidade? Não aumentou?
Aumentou porquê? Porque agora, se for em excesso de velocidade, quem paga as multas? A empresa? Não, é quem usa. Sim ou não? Quem paga a multa é quem usa. Se estacionar mal, quem paga a multa é quem usa. Se estragar o carro e der uma pancada num poste, quem paga é quem usa. Quem paga é quem usa. Paga o carro e paga o poste, é verdade. Junto com o benefício veio uma quê? Uma responsabilidade. Então Deus deu-lhe o poder de Deus. Juntamente com este benefício extraordinário, veio uma responsabilidade de o ter que usar bem. A maior diferença, eu creio que disse aqui isto da última vez que estive cá, a maior diferença entre o Velho Testamento e o Novo Testamento é acerca exatamente do poder de Deus e do Espírito Santo de Deus. Que no Velho Testamento era só dado para alguns, a unção de Deus e o poder de Deus estava apenas sobre alguns, no Novo Testamento foi dado para todos. Quem tem agora o uso do poder de Deus? Quem faz uso no Novo Testamento deste benefício extraordinário do poder de Deus na nossa vida? Então você cada vez percebe melhor porque é que Jesus repreendeu aos discípulos. Não era só pelo perigo em que eles se deixaram ficar cada vez mais sem fazer nada. Não era só pelo perigo que ia aumentando e a tempestade ia aumentando e o problema ia aumentando, como se fossem crentes, a doença ia aumentando, as dificuldades iam aumentando, os problemas à volta iam aumentando e eles parados, oh meu Deus, faz qualquer coisa. Eu disse, mas quem te deu o carro fui eu, agora és tu que usas. Quem te deu o poder fui eu, agora és tu que usas o meu poder. És tu que tens que te levantar e dar uma ordem, parar isso, parar a tempestade, ou ordenar que seque e que desapareça essa enfermidade. Mas quando a pessoa não faz nada e entrega de volta para Deus a responsabilidade, era como se aquele empregado da tal empresa tivesse o carro oferecido para uso e agora anda de bicicleta ou anda a pé e chega à beira do patrão. Oh patrãozinho, eu só cheguei agora porque eu tive em 2 autocarros, apanhei um metro e mais não sei o que mais e só chego agora. Disse, mas eu não lhe dei um carro. Deu, mas eu, sabe como é? Eu não quero estragar o carro. Eu não te dei poder. Deu, mas não é para eu usar, pois não. Acha? Para que é que seria? Muitos crentes receberam o poder de Deus, estão à espera que Deus faça. Por isso é que Jesus repreendeu os discípulos. Por isso é que Jesus disse, sois vós que tinhas que fazer isto. Nem era preciso chamar, nem era preciso acordar. Vocês estão muito sérios. Vocês estão muito sérios, muito sérios. Muito sérios, muito sérios. Até parece que nunca ouviram isto, não acredito. Eu não acredito que vocês não tenham ouvido isto. Há momentos estava a ouvir aquele jovem com muita atenção e ele estava a dizer sobre trabalhar e sobre dar fruto e sobre dar testemunho, sermos capazes de dar testemunho. Ser testemunhas de Jesus é um caso sério. Porque quando nós olhamos para Atos 1.8, fez-me lembrar dessa palavra de Atos 1.8. Atos 1.8 diz assim, e recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. Falei deste versículo cá, a última vez que estive cá. Recebereis poder quando sobre vós vier o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Sereis minhas testemunhas. E quando a palavra de Deus diz sereis minhas testemunhas, dareis testemunho de mim, é exatamente testemunho da ressurreição. Porque ele está a falar da ressurreição e logo a seguir, no versículo a seguir, Atos 1, versículo 8, depois no versículo 9, diz que ele, à frente deles, que ele subiu e que foi ocultado por uma nuvem e que 2 anjos vieram e que disseram, esse Jesus que viste subir, voltará assim como viste subir, será de novo.
testemunho da ressurreição e dar testemunho da ressurreição que Jesus mandou os discípulos, que os discípulos fizessem, é o testemunho extraordinário. Não é Atos 8:9, é Atos 1:9. Atos 1:9, não é 8, 1. Dar testemunho de Cristo e do poder de Deus é muito simples. Sabe o que é uma testemunha? Uma testemunha chega e diz assim: eu venho testemunhar. E venho testemunhar que Jesus está vivo. E a pessoa que não acredita em nada olha para si e diz assim: mas então, como é que você diz que ele que está vivo? Está vivo. Ressuscitou. Oh pastor, mas isso é muito boa notícia. Está vivo e ressuscitou. Que maravilha. Está vivo e ressuscitou e faz as mesmas coisas que fazia antes. As mesmas coisas que fazia antes faz hoje, porque ele está vivo e ressuscitou. E eu estou aqui e sou uma testemunha. Sou uma testemunha como? Não sou uma testemunha só para falar blá, 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 blá. Sou uma testemunha a dizer assim: tem alguma doença? Glória a Deus! Quer ver como isso sai? Quer ver como isso sai já? Quer ver como fica já curado? Vamos aqui orar e amarro isso e expulso já isso e sai e desaparece em nome de Jesus. E a doença sai e a pessoa fica curado e a ferida seca e o cancro vai-se embora. E começa a funcionar tudo. E a pessoa diz: afinal, o que ele disse é verdade. E esse Jesus que ele anda a falar é mesmo verdade, porque este homenzinho veio cá e disse assim: e eu dou testemunho. Eu sou testemunha do que ele fez em mim e do que ele faz em si, se você crer. E a pessoa diz: eu também. E ele fez isso para si, fez isso para mim. E é capaz de fazer isso para outras pessoas que eu conheço que estão mal, que estão oprimidos, que estão em trevas, que estão a sofrer, que estão magoados, que estão de rastros, que estão destruídos. Era capaz de fazer isso por eles. Mas é claro que faz. Traga-os cá que já vai ver. Glória a Deus. Por isso, ser testemunha, tem muito que se lhe diga. Porque não é ser testemunha dizer assim: eu vou ser testemunha. E tem alguma coisa para testemunhar. Tem provas para apresentar. Uma testemunha apresenta provas. Uma testemunha fala daquilo que viu, fala daquilo que se passou. É ou não? Uma testemunha em tribunal diz: eu vi, passou-se comigo. Você é testemunha das coisas que Deus fez consigo, do que se passou consigo. E dá testemunho do que se passa consigo. E dá testemunho também e apresenta provas também na vida de outros. Porque diz: o que ele fez para mim, faz para si. Ao fazer isto, ao dar testemunho e ao ser testemunha, não é apenas e só a falar sobre as coisas do passado, como os religiosos. Eu era criança e lembro-me que uma coisa que eu me ria era quando o Sr. Abade na igreja lia a Bíblia. Eu não sei porque é que eles punham aquelas vozes religiosas, e punham umas vozes religiosas e eu ria-me muito. Eu era miúdo e ria. Eu gostei sempre de me rir. Eu ria-me de ouvir o Sr. Abade dizia sempre: naquele tempo. Era tudo naquele tempo. Naquele tempo, disse Jesus. Naquele tempo, disse o apóstolo. Disse não sei quê, disse não sei quantos. Quer dizer, era tudo naquele tempo. E hoje? Nada. Não há nada hoje. Não há testemunho hoje. Naquele tempo fez-se. Hoje não há testemunhas. Eles foram testemunhas e nós somos testemunhas hoje. Não é só naquele tempo. É hoje. Hebreus 13:8 diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não mudou. Jesus é o mesmo. Se é o mesmo, a igreja toda e o trabalho da igreja toda é o trabalho de ser testemunhas. Esse trabalho não foi arquivado. Esse trabalho não mudou. Não se alterou. É o trabalho em que nós fomos chamados para ser testemunhas. Testemunhas do poder de Deus. Por isso é que oramos, por isso é que nos enchemos da bênção de Deus e da unção de Deus, por isso é que nos fortalecemos na presença de Deus. Efésios 6:10 diz: no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Para que é que eu me fortaleço na presença de Deus e na força de Deus? Para que é que eu me levanto para orar? Para que é que eu busco a presença de Deus e me encho da presença de Deus? Para que é que eu venho a um culto e recebo essa impartição do poder de Deus, para receber mais da unção de Deus e da bênção de Deus? É para poder trabalhar, para poder ser
Testemunha em todo lugar onde há sofrimento, em todo lugar onde há trevas, em todo lugar onde está a escravidão. Eu levo a liberdade da presença de Deus e do poder de Deus, e não aceito que um diabo derrotado queira dar mais demonstração da sua glória do que um Cristo cheio de glória e majestade, que precisa de testemunhas vivas e poderosas da sua presença para anunciar o seu nome. Aleluia. Meus queridos irmãos, é por esta razão que Jesus repreendeu aos discípulos. Porque ele disse que ainda sois tímidos. Outra tradução diz: sois tão medrosos. Deixaste que o medo vos controlasse. Deixaste que o medo, que a timidez, que o problema vos dominasse, em vez de quebrar essas cadeias e romper isso, e ficar de pé e ordenar que a tempestade parasse. A sua tempestade, a tempestade de cada um de nós, na nossa vida, tem um nome próprio. Tem o seu nome escrito lá. A sua tempestade quer ouvir o seu nome. Quer ouvir a sua voz. Quer ouvir você mandá-la parar e ir para trás por causa de uma certeza que está na nossa alma. Uma certeza muito grande. Que muito maior é o poder de Deus que está em nós do que o poder contrário que está do outro lado e que levantou a tempestade. Amém, irmãos? Se o diabo gosta de levantar tempestades, não gosta ele de outra coisa. Que não são os problemas da vida que nos derrotam e nos vencem. Não são. É a forma como nós reagimos aos problemas. Problemas, quem não tem? Só um idiota que não tem problemas. Mas é a forma como nós reagimos aos problemas, como nós nos levantamos e o enfrentamos. E nós que somos filhos de Deus temos toda a garantia de que a unção e o poder de Deus está em nós para ordenar que aquilo tudo vá para trás e fique quieto. E se não usarmos isso e estivermos à espera que Deus faça, bem podemos parar sentados, que não vai acontecer nada. As coisas cada vez vão piorar mais porque nós não estamos a usar o poder que nos foi dado. Este poder está em nós, está connosco, mas pode estar adormecido. E eu gostava que essas águas agitadas em nossos corações pudessem fazer umas ondas à volta, umas ondas de mudanças, ondas de vitórias, ondas de bênçãos, ondas de avivamento ao nosso redor e à nossa volta, por causa do poder que está dentro de nós, que nós não podemos consentir dele estar adormecido, mas temos que usar para ele estar ativo e a produzir resultados. Meus queridos irmãos, quando eles disseram esta palavra, quem é este? Versículo 41, Marcos 4:41. Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é este? A admiração dos discípulos sobre o que Jesus tinha feito. Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Parecia uma coisa extraordinária. Eles viram Jesus fazer prodígios todos os dias. Viram Jesus realizar coisas maravilhosas todos os dias. Viram Jesus pôr os demónios a fugir à frente dele todos os dias. Eles próprios começaram a fazer isso. E ele disse: em teu nome expulsamos demónios. Em teu nome os enfermos foram sarados. E ele disse: eu vi Satanás cair como um raio, cair por terra, no lugar onde vós fostes, às cidades onde vós chegastes, às pessoas onde vós chegastes e tocaste. O diabo caiu abaixo do cadeirão. E Jesus alegrou-se no Espírito. Amém? Em Lucas 10. E disse: alegrai-vos não só porque os demónios se vos sujeitam, mas porque os vossos nomes estão inscritos nos céus. E eis que eu vos dei poder. Lucas 10:19. Eis que eu vos dei poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. Eis que eu vos dei poder. Eis que eu vos dei. Está dado?
Eis que eu vos dei poder para pisar serpentes, escorpiões, toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Ele já deu poder, o poder já veio, o Espírito Santo já veio, o poder está aqui, o poder está aí, dentro do seu coração, na nossa vida, sim ou não? Então nós temos poder. Neste versículo 19 diz, olha, aqui diz mesmo, está a ver? Ainda bem que diz isso, eis que eu vos dei autoridade. Eu vou terminar, espero que você possa ouvir com atenção a isso que eu disse. Há uns anos, eu era um pastor muito jovem, e na igreja havia na nossa rua é uma avenida, e aquilo não se pode estacionar ali. Eu não sei, para fazer pequenas coisas, que a pessoa entrega um embrulho ou qualquer coisa. Eu estava a tirar uma caixa do automóvel, muito jovem ainda, pastor muito jovem, estava a tirar uma caixa do automóvel, e um polícia que andava sempre por aquela zona fez-me sinal e disse, o senhor não pode fazer isso. E eu olhei para ele e viu, era o polícia que costumava andar por ali. Um senhor já com uma certa idade, assim, bastante espaçoso. Hoje já não me parece que era assim tanto, mas naquela altura parecia-me que ele era muito espaçoso. E que eu já o tinha visto, mas nunca tinha falado com ele. Era a primeira vez que eu estava a conversar com ele. E eu já o tinha visto várias vezes ele a parar com as pessoas nos carros e ficava a falar um monte de tempo, mas eu nunca tinha acontecido comigo. Eu tinha o visto ali, ele falava, parecia que estava a ter uma conversa, e era sempre de tarde que isto acontecia. Eu não percebi nada, não sabia porquê. Um dia aconteceu-me. Eu tirei uma caixa, levei para a igreja e vim outra vez ao carro, que estava mesmo em frente. Ia pegar na outra caixa quando ele estava ali perto e atacou. E diz ele para mim, o senhor não pode parar aqui. E eu olhei para ele com a caixa na mão e disse, senhor agente, o senhor tem razão, mas estava, isso é só mesmo descarregar, eu vou só pousar ali e vou-me embora já. E ele disse, não, mas agora não pode, faz favor de pousar a caixa. E eu pousei. E ele chegou-se mais perto de mim e disse, é que eu é que sou autoridade. E falou, e aquilo cheirou-me assim a uma vinhaça de tinto, bastante forte, bastante espesso, encorpado e ativo. Ele estava bêbado, muito bêbado. Como estava muito bêbado, eu disse, bem, isto agora vai ser aqui uma conversa bonita. E eu disse, olha, eu sou o pastor da igreja e eu sei que o senhor é uma autoridade. O senhor é uma autoridade. Quando eu disse isto, o homem ainda cresceu mais. Deu um passo para trás e disse, eu sou uma autoridade. Eu disse, ora, exatamente, o senhor é uma autoridade. Digo mais, eu sou pastor e eu sei disto. O senhor é autoridade e o senhor tem autoridade. E ele disse, pois tenho. Eu disse, pois tenho. O senhor tem autoridade, o senhor é uma autoridade. E ele, pois sou. Eu disse, é verdade. Por isso, o que o senhor me disser para fazer, eu, que sou um civil, tenho que obedecer, porque o senhor é autoridade e o senhor tem autoridade. O homem estava feliz. Eu parece que lhe tinha dado a notícia maior do mundo. Ele disse, é verdade, eu sou uma autoridade. E ele ficamos a olhar um para o outro, o senhor é, e ele, eu sou. O senhor tem autoridade, eu tenho autoridade. Eu não queria chegar muito perto por causa do bafo, que era terrível. Mas assim, eu procurar que, com alguma defesa, que não me atingisse com aquele licor todo, mas o homem estava eufórico. Quanto mais eu dizia, você é uma autoridade, ele ficou meu amigo. Ele não me deu multa nenhuma nem nada, ele não fez nada.
Nem aquilo era caso para multa, mas pronto. Mas o que fiquei foi a falar com ele para aí uma meia hora. Que era o normal do que ele fazia a toda a gente depois do almoço. De manhã era diferente, mas almoçava e depois do almoço era cada sermão que ele pregava eram maiores que os meus, mais longos que os meus e sempre sobre o mesmo tema. Eu sou uma autoridade e eu tenho autoridade. A autoridade dele subia a partir do almoço. Ele ficava mesmo cheio de autoridade. Usava a autoridade a torto e a direito. Parava qualquer um, falava qualquer um que a autoridade era ele, quem mandava era ele e quem não sei o quê. Eu acho que Deus permitiu que eu passasse por isto para aprender uma lição com este homem. Você já imaginou uma zona perigosa, uma zona de conflitos, ou uma zona de criminosos, ou uma zona de marginais e um carro todo cheio de polícias a chegar ali e a levar pancada, a tirar-lhes os cacetetes e a dar-lhes com os cacetetes dos próprios polícias na cabeça deles, a tirar-lhes as armas e dar-lhes tiros e eles parados a dizer: não podemos fazer nada porque nós somos apenas crentes no governo. Mas nós não sabemos o que havemos de fazer com isto. Eu sei que nos deram estas pistolas e estes cacetetes, mas nós, o que é que havemos de fazer? Que venha cá o governo e que faça alguma coisa, que nós não podemos fazer nada. Acha que os polícias iam fazer assim? Algum dia? Saíam de dentro das carrinhas e íamos ver quem é que disparava mais depressa. Saiam de lá dentro, iam pegar nos cacetetes a ver quem é que batia com mais força. Mas o que é isto? Onde é que já se viu que os criminosos mandem mais que as autoridades e que os criminosos respondam mais rápido e atirem primeiro? Você está a lidar com criminosos, você está a lidar com diabos e demónios que são criminosos, que estão aqui legalmente. Eles não têm nada que estar aqui, a autoridade é você. A autoridade somos nós. E você não precisa de beber um copo para ficar autoritário. Nem com autoridade. Nem ter autoridade. Não precisa de nada disso. Basta encher-se do Espírito Santo de Deus. O outro enchia-se com o tinto. Você enche-se com o Espírito Santo de Deus. Enche-se com o poder de Deus. E fica consciente de que esta autoridade e este poder é o que Jesus espera dos filhos de Deus. Quando é que, se não for usar e puser a mão sobre si próprio, ordenar que aquela doença saia e desaparece, orar por outros para ver milagres de Deus e ver bênçãos de Deus, quando é que vai fazer isso? Se não fizer isso, quem o vai fazer? Ninguém o vai fazer. Porque são os filhos de Deus que o fazem. Somos nós hoje aqui sobre esta terra que damos testemunho do poder de Deus, que temos um Deus vivo, um Cristo vivo, que manifesta a sua glória quando nós agimos em seu nome. Em meu nome expulsareis demónios. Em meu nome. Amém? É no nome dele que operamos as coisas que o fazem demonstrar, dando testemunho da sua presença e do seu poder. Os filhos de Deus deviam ser o povo desta terra mais poderoso e mais cheio de testemunhos, de respostas, de soluções e de bênçãos todos os dias. Porque afinal quem recebeu o direito ao uso deste poder e desta autoridade fomos nós. Amém, irmãos? E se não usar, vai ficar por usar. Se não usar, esse poder vai ficar adormecido e não vai tomar parte nele. Eu recebo todos os dias SMS dos crentes. Todos os dias recebo SMS de testemunhos. Olha, pastor, o que fomos orar, Deus, já tenho resposta. Aquele problema que fui pedir, já tenho resposta. Aquela bênção que eu fui lá buscar, já recebi. Aquilo que nós concordamos em oração, já recebemos. Eu estou aqui de 2 a 8 dias, se Deus quiser, e eu vou pedir que para você faça isso. Se tiver coisas para escrever sobre problemas ou coisas que você quer que nós oramos os dois, nós vamos orar. E a passar ali atrás está ali aquela menina. Como é que aquela menina se chama? Andreia. Andreia. É a princesa Andreia, está muito bem.
É verdade, os filhos do rei são assim. São príncipes e princesas. E aquela princesa parece que tinha uma ferida ali atrás, que não sarava. A última vez que cá estive, ela viu-me passar e disse assim, olha, foi este. Foi assim que ela disse. Foi este. Porquê? Porque eu orei por ela e a ferida secou. Mas não podia ser de outra maneira. Sabe porquê? Está para aparecer o demónio que quando você entra, ele não fique preocupado. Ele olha para si e pensa assim, chegou a autoridade. Sabe o que é que os criminosos num bairro problemático pensam quando o carro da polícia passa? Sentem mais ou menos a mesma coisa. Os demónios sentem isso 1000 vezes mais quando você passa, quando o seu carro passa, quando a sua pessoa passa, quando a sua presença chega em algum sítio, e eles pensam, olham para si e pensam assim, ui, chegou a autoridade. Chegou alguém com poder, capaz de nos dar uma corrida. Sabe porquê? Porque os outros todos lá não sabem fazer isso. Não têm esse poder e essa autoridade. Você tem poder e autoridade e nem precisa de crachá, nem precisa de pistola. Você tem a bomba atómica do nome de Jesus para eles caírem em cima e pulverizá-los e quebrar as cadeias e arrebentar com toda a opressão do inferno. E este poder todo que lhe foi-lhe dado com uma armadura. É verdade. Quando nós lemos a armadura, vemos assim, o polícia está todo vestido com uma farda. Você tem uma armadura. Os demónios olham para a armadura e veem a couraça da justiça. Vem o escudo da fé à frente. Os outros não têm nada, estão nus. Mas você passa com a armadura vestida, porque a armadura está em nós. A armadura está em nós. Você vestiu essa armadura ao levantar-se, ao vir para aqui, no meio do louvor, as peças da armadura ficaram todas apertadas e postas no lugar certo. E quando você sai com essa armadura toda, e o diabo olha, quem é que acha que ele vê? Ele vê uma autoridade. E claro, fica a tremer à espera de ver a pancada que vai levar. Fica sem ação. E aí passa estes crentes todos poderosos, cheios de uma armadura tremenda, e vão em frente e deixam-no sossegado. E não fazem nada. O diabo fica admirado, olha para isto e diz, ui! E eles não sabem quem são. Eles não sabem o que têm. Eles não sabem a unção que está neles. Eles não sabem o poder que têm. Deixa estar assim tudo como está. Porque eles têm um grande poder, mas está adormecido. Deixa continuar adormecido. Deve ser o segredo mais bem guardado no inferno, que o diabo diz aos demónios, não os acordem, deixem-nos estar bem adormecidos. Porque enquanto ele estiver com o poder adormecido, nós estamos descansados. Trabalhamos à vontade neles, nas famílias deles, nas pessoas à volta, nos problemas que lhes arranjamos, nas coisas todas que fazemos. Se um dia eles acordarem, ou da guarda é quem mais foge. Porque o poder é seu. Você é uma autoridade. E você tem autoridade. Amém? E nem precisa de beber um copo para ter a certeza. Você é uma autoridade e tem autoridade. Sim ou não? Então diga-se comigo, eu sou uma autoridade e eu tenho autoridade. Porque Jesus nos deu essa autoridade. Vamos usá-la? Sim ou não? Que os irmãos quiserem orar comigo sobre alguma coisa hoje, algum pedido seu, alguma coisa que queira fazer, vamos ficar de pé. Vou pedir para os irmãos tocarem uns acordes aqui de louvor, uma música de fundo só acordes sem ser nenhum cântico, assim uma coisa aleatória. E nós vamos orar, está bem? Diga assim comigo, Senhor Jesus, desperta esse poder e esta unção dentro dos nossos corações, da nossa vida. Eu te dou graças hoje, em nome de Jesus, por este poder tão grande. Levante suas mãos e começamos todos a orar em línguas com força. Nós te agradecemos e te louvamos, tu és Deus poderoso, cheio de glória, cheio de majestade e cheio de vitória. Eu te dou graças, meu Deus. Eu te dou graças de todo o coração, de tudo o que tu fazes, de tudo o que tu operas, de tudo o que tu realizas em favor da nossa vida. Nós te damos graças hoje, em nome de Jesus, por este poder tão grande, esta unção tão grande, que rompe as cadeias do jugo e desfaz todo o mal.
Hoje nós quebramos aqui, destruímos aqui todo o poder maligno desse diabo que já foi derrotado por Ti, Senhor Jesus. Mas que nós continuamos a dar testemunho da sua derrota, continuamos a dar testemunho do que o poder dele não vale nada, porque muito maior é o poder de Deus que está em nós do que aquele que está contra nós. É essa a fé da tua palavra, essa a confiança do teu poder, esta a certeza que nós temos, que com Deus somos mais que vencedores sobre todas estas coisas. Somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Eu te agradeço em nome de Jesus de todo o coração, de ser acordado e despertado esta unção fresca sobre a nossa vida, em nome de Jesus. I save and hand soul is there. Se alguém precisa de oração para alguma coisa, quer orar, ou está a batalhar contra um problema que lhe parece grande demais, venha cá à frente, fique na minha frente e vamos orar e vamos crer de todo o coração que desaparece isso. Está condenado a desaparecer. Diga isso comigo: está condenado a desaparecer, está condenado a ser quebrado e destruído. Esse mal, em nome de Jesus. Se a enfermidade, está condenado a secar completamente como a figueira secou. Se há uma opressão qualquer, ou se são umas tranqueiras que o diabo arranjou para impedir de eu avançar para a frente e chegar aos sonhos, chegar a resultados, chegar a concretizações, ordenamos hoje em nome de Jesus que seja isso tudo quebrado aqui, partido aqui em nome de Jesus. Muito maior é a tua presença e muito maior é o teu poder que opera em favor da nossa vida, e nós damos testemunho para a tua glória das bênçãos que recebemos em nome de Cristo Jesus, Senhor. Os irmãos estão aqui na minha frente, coloque sua mão em seu peito e diga assim comigo: Senhor, eu recebo